Bom dia a todos e a todas. Que Deus nos ilumine e que nós tenhamos mais um dia, um belíssimo dia do nosso 11º Confazé. Ok, meu querido? Então, vamos dar continuidade aqui aos trabalhos que o nosso coordenador Luiz Lima já falou e vamos fazer uma pequena apresentação dos palestrantes. Nós temos a Adriana Gregolin, assessora técnica do MDA, Departamento de DATE, o nosso Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural. A Adriana, ela é engenheira agrônoma, é mestre em agronegócios e especializada em gestão e administração pública. Seja bem-vinda, Adriana. E o nosso amigo e vizinho da Paraíba, o Júlio Zoé, engenheiro agrônomo, pesquisador do IPA e doutorado em biotecnologia vegetal. Presidente da Asbrae, figura das mais conhecidas no nosso Brasil, no nosso meio rural do Brasil, e principalmente um grande defensor da agricultura familiar. Então, feitas as devidas apresentações, podemos começar com a Adriana. Vamos começar com a Adriana Gregolin. Fique à vontade, minha querida. Obrigada, Antônio. Muito bom dia a todos e todas. Bom dia para a mulherada. Bom dia para os rapazes. Muito bem, um bom dia animado, né? Quer dizer que é uma satisfação estar aqui, colaborando com esse encontro importante, né, da Confazé. A gente sabe da importância que tem as pessoas que defendem esse serviço de assistência técnica e extensão rural no país se encontrarem para debaterem e para se fortalecerem, principalmente tendo em vista a importância estratégica que tem esse serviço para o nosso país, para a nossa agricultura familiar, que é grande, que é grandiosa e que tem desafios imensos também, pelo seu tamanho e pela história que tem no nosso país a agricultura familiar. Então, esse encontro, com certeza, vai colaborar e vai dar mais um passo no fortalecimento do setor da agricultura familiar brasileira e desse serviço estratégico, né, Júlio Zoé, que é a extensão rural no nosso país. Eu trouxe aqui um pouco de contribuição porque esse tema gestão e financiamento, vocês estão desde antes de ontem, aí com várias palestras, né, e debatendo várias questões associadas ao tema do Congresso, que é sustentabilidade da terra pública para um Brasil sem miséria. Então, o foco é sustentabilidade, é o Brasil sem miséria, mas é como o serviço de assistência técnica e extensão rural pública do nosso país colabora com a questão da sustentabilidade e da superação desse dilema aí, que não é só do Brasil, mas é do mundo, que é a superação da miséria. E falar de gestão e financiamento não é muito fácil, porque é um tema também que ele não é muito atrativo, né? Você falar de financiamento, dessa parte mais estruturante, legal, né? E eu vou tentar não entrar muito em detalhes sobre isso, porque isso aí é para quem realmente cuida de contrato e convênio, mas vou trazer alguns elementos que podem colaborar para a gente alcançar a sustentabilidade e a superação da miséria. Eu vou pedir a colaboração aí do meu amigo, você pode ir passando para mim? Então, vamos lá. Da mesma forma, está longe, né? Eu vou tentar falar todos os pontos aqui para quem está lá atrás poder entender sem ler, né? Mas a gente tem alguns desafios que o Ministério elencou para serem o nosso rumo, né? Para que todas as nossas políticas do Ministério, em específico da Secretaria da Agricultura Familiar, as nossas políticas colaborem para a superação destes desafios, que são
A erradicação, primeiro deles, erradicação da pobreza. Como que as políticas públicas que o MDA tem, em especial a SAF, o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, tem e colaboram para superar esse desafio da erradicação da pobreza, que é uma grande meta aí da nossa presidenta. Outro desafio importante que está presente no urbano, mas também no rural, é a questão da segurança alimentar e nutricional. Né? Como é que a gente trabalha? As nossas políticas colaboram para isso. Outro desafio imenso, renda no campo. Como que a gente agrega valor aos produtos, às atividades dos nossos agricultores familiares pequenos, para que ele tenha renda, para que o jovem permaneça no campo, que ele não vá procurar essa renda na cidade, em subempregos, morando na periferia, recebendo mal, né? Ele precisa se capacitar, se qualificar para ter uma renda no campo. Então, as políticas necessariamente têm que trabalhar nessa perspectiva. A universalização da terra, grande desafio também. Como é que a gente universaliza esse serviço de extensão rural para que chegue, hoje ultrapasse os 1,5 milhão, 2 milhões, que a gente está chegando ainda de uma forma não contínua e permanente, e com a qualidade que a gente gostaria que essa assistência técnica tenha. Como que a gente universaliza isso? É um grande desafio, não só para o governo, mas para a sociedade também. Sociedade conhecedora desse serviço, claro. Porque a gente precisa, de fato, ainda divulgar muito esse serviço de extensão rural para que a nossa sociedade, não só a rural, mas a urbana, reconheça a importância desse serviço para o desenvolvimento do país. A expansão e ampliação do crédito e a sua proteção, com todas as políticas de seguro, acesso ao crédito, né, as diferentes linhas para jovens, para mulheres, para um outro sistema de produção, né, superando esse sistema convencional, indo na direção da agroecologia, da sustentabilidade de fato. A organização econômica dos empreendimentos, das propriedades rurais, cooperativas, fortalecer o cooperativismo, associativismo. E a questão da sustentabilidade é aí o sétimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desafio, é o sétimo. A questão da sustentabilidade tem relação direta com tecnologia apropriada, com gestão ambiental, com a questão dos mercados para produtos sustentáveis, mercados diferenciados. Por que está tão, né, em voga aí, na moda, a questão da sustentabilidade? E como, de fato, a gente consegue colocar em prática a sustentabilidade lá no campo? E entender que a sustentabilidade ela vai muito além do rural, necessariamente. O povo da cidade tem que entender o que é essa sustentabilidade com inclusão, né, das condições de vida dos nossos agricultores. E entender também toda a problemática do uso intensivo, desordenado, descoordenado dos agrotóxicos. Que problemas tem? Então, são várias questões, e aí traz esses desafios todos, e tem outros. Eles acabam formando essa complexidade que a gente tem no campo. Por isso que é tão difícil, e a gente tem dificuldade de conseguir o comprometimento das organizações, nas diferentes instâncias, aí pesquisa, assistência técnica, ensino, né, as universidades, com a questão de trabalhar de fato sustentabilidade, porque são diferentes e grandes variáveis que interferem e que vão se somar para a gente chegar lá a ter sustentabilidade. Então, é mais fácil continuar com sistemas convencionais, fazer pesquisa para quem pode se apropriar sem grandes trabalhos, não é? Então, é mais fácil. E aí o MDA tem esse desafio imenso, porque é um ministério criado para trabalhar com a agricultura familiar, com o povo da reforma agrária, com os pescadores, com os extrativistas, com os indígenas, com os ribeirinhos, com os quilombolas, ou seja, com um público que historicamente esteve excluído, afastado, isolado das políticas públicas do país. E aí a gente fica brigando politicamente, brigando por conceito, brigando por espaço, brigando por gente, brigando por estrutura, e assim vai, e com certeza, todos vocês que estão aqui
formando esse congresso, colaboram expressivamente para a estruturação desse desafio imenso, que é dar reconhecimento e importância para esses 4,8 milhões de famílias que vivem no campo. Certo? Pode passar? Apenas para repassar aqui o Plano Brasil Sem Miséria. O que é o Plano Brasil Sem Miséria? Já que, né, o tema aqui é a sustentabilidade da terra pública para um Brasil sem miséria. Qual é a estratégia do governo federal no Brasil Sem Miséria? Vocês já viram isso durante o Congresso? Alguém falou do Brasil Sem Miséria e as estratégias? Não? Então eu vou falar. Ótimo, eu estava com medo de repetir. Do que se trata o Plano Brasil Sem Miséria? Se trata de retirar da pobreza extrema 16,2 milhões de brasileiros e brasileiras, sendo que 7,6 milhões estão aonde? No rural, no campo, exatamente. Então esse é um grande desafio. O que é a extrema pobreza para o Brasil Sem Miséria? Como que classifica a família em extrema pobreza? É a insuficiência de renda e acesso aos serviços públicos e as oportunidades de inclusão social e produtiva. A ATER está atuando na inclusão produtiva, certo? Quais os objetivos desse plano Brasil Sem Miséria? É elevar a renda mensal per capita das famílias extremamente pobres, ampliar o acesso aos serviços públicos e ações de cidadania e bem-estar social, isso para o rural e para o urbano, ampliar o acesso às oportunidades de ocupação e renda. E a quem se destina esse plano? As famílias que têm uma renda per capita igual ou inferior a R$ 70. Certo? Nós temos aí, o plano está organizado em 3 grandes eixos, que é a garantia de renda, através de bolsas de assistência, de fomento, inclusão produtiva, o fomento para as famílias de até R$ 2.500, que é levado pelas empresas de assistência técnica que foram contratadas pelas chamadas do Plano Brasil Sem Miséria, então dividido em 3 parcelas para que se estruture algum projeto de inclusão produtiva para essas famílias e acesso aos serviços públicos. E é um plano que envolve vários ministérios. A coordenação é do MDS, mas tem o MDA, com a parte de inclusão produtiva, né, no rural, Ministério da Saúde, MEC, Ministério do Trabalho, Meio Ambiente, Integração, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e entre outros. Pode passar, por favor. Pode passar aí. Quem está passando para mim? Tem alguém passando? O rapaz sumiu. Bom, e aí, vocês já sabem, nós temos aí a nossa lei, a Política Nacional de ATER. O Argileu aqui já fez todo um histórico, né, contou de toda a estruturação, mas, como ele falou, o marco nosso legal foi em 2010, com a sanção da Lei 12.188, que é a Lei Geral de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Então, esse é uma lei que é o marco que está referenciando toda a parte de gestão e financiamento, ou confirmando aquilo que a Política Nacional de Assistência Técnica, lançada em 2003, trouxe de gestão e financiamento, e aprimorando, e, claro, com uma série de desafios aí que precisam ser resolvidos.